teatralizou uma história de um crime que ocorreu no Rio de Janeiro, a Fera da Penha. A Fera da Penha era uma mulher que era amante de um camarada. O camarada resolveu terminar o relacionamento com ela. E ela não queria terminar o relacionamento, sequestrou a filha dele, Taninha. Caramba. Matou a criança e incendiou a criança. Bom, fala pessoal, muito obrigado a todos vocês inscritos aqui do programa Talk Show do Gui, hoje aqui ó, em 2023, né, essa nova edição do programa. E olha gente, ó, talvez sim eu falo para vocês que é uma das entrevistas mais emocionantes, né, que eu tô tendo aqui, e é uma entrevista que marcou gerações e gerações. Está comigo ele, radialista, um dos melhores radialistas aqui da região sul fluminense, Dário de Paula. Muito obrigado por atender meu convite. Como é que está, Dário? Tudo bem? Tudo bem não, tudo ótimo. Tudo né? ótimo, Nós estamos aqui, estamos vivos. Eu, na semana passada, completei 76 anos, bem vividos. Então, para mim está tudo ótimo. Eu estou no lucro. Eu falo assim, eu sempre gosto mesmo. Realmente, eu tô um pouco nervoso aqui de estar Não, mas não tem que ficar nervoso, cara. Eu sou normal, eu não mordo. Fica tranquilo, Você marcou assim, minha infância, eu falo gerações, minha falecida avó, né, ouvia sua rádio, né? Como era o nome dela? Dona Leia, já faleceu já. Pois é, em qualquer lugar que ela esteja, nossa homenagem. Eu adoro as minhas velhinhas, cara, que vão me acompanhando e fazendo jovens como você me acompanharem também. São 33 anos no ar. É uma existência, né? Você tem 33? Tenho 31, sou de 91. Então, o programa começou no dia 20 de maio de 1990. Agora, em maio, nós vamos fazer 33 anos. 33 anos. É uma tradição, gente. Eu adoro ouvir. Olha a hora. Como é que é o bordão? Olha a hora! Olha a hora, né? Minha avó sempre colocava para estudar, ao colégio, hein? Ao colégio. Não precisava nem de despertador. Só de ouvir sua voz. Agora me conta, Dário de Paula, há quanto tempo já, você falou já, né, os 30 e poucos anos da rádio, mas a sua vontade, quando você nasceu, como que foi o mundo da rádio para você? Eu comecei muito cedo e é por isso que as pessoas acham que eu não envelheci, entendeu? Eu comecei aos 10 anos. No curso primário, tive uma professora na segunda série primária no colégio Presidente Roosevelt, e Dona Marisa BD. Na época era Dona Marisa Tonoli, porque ela era solteira. Linda, apaixonante, uma professora fantástica, carinhosa, e eu tinha sido alfabetizado em casa pelos meus pais, e a Dona Marisa descobriu que eu tinha facilidade de leitura. Eu sempre gostei de ler, lia bem. A minha mãe ouvia a rádio, eu acompanhava a Rádio Nacional, e aquela história de radialista, ser locutor e tal. E a primeira coisa que eu aprimorei foi a leitura. Então, logo eu fui alfabetizado, eu gostava de ler, e gostava de ler em voz alta. Então a Dona Marisa descobriu em mim a possibilidade de ter um locutor mirim na turma de segundo ano primário. Nessa época eu tinha 9 anos. E você já escutava ali suas referências de rádio já naquela época? Não, a minha mãe ouvia a Rádio Nacional o dia inteiro, aquelas novelas e tal. A Rádio Nacional, na época, em 1955, 56, a Rádio Nacional era como hoje é a TV Globo. Era líder de audiência no Brasil. Tinha poderosos transmissores de ondas curtas, você ouvia a Rádio Nacional em ondas, eles falavam longas, ondas médias, tropicais, ondas curtas. Então, em qualquer lugar do Brasil, você conseguia sintonizar a Rádio Nacional. Sim. O rádio era o grande veículo daquele tempo, da década de 50.
E a minha mãe ouvia a Rádio Nacional o dia inteiro. Então, eu ouvia a rádio crescendo em casa, ouvia a rádio o dia inteiro. Tinha a novela das 11 horas da manhã, tinha a novela das 2 da tarde, tinha Seu Criado Obrigado na Rádio Nacional. Era um programa de perguntas e respostas. O que é isso? O que é que acontece assim, assado? As pessoas escreviam cartas e o Milton Rangel era o locutor que era o Seu Criado Obrigado. Ele respondia às perguntas sobre tudo. Naquela época a gente tinha dificuldade, não existia o professor Google, né? Hoje, quando você quer perguntar, você vai lá no professor Google, o professor Google te responde tudo. Que era o Aurélio de antigamente, né? E tinha, naquele tempo, essas perguntas e respostas do Seu Criado era como se você tivesse a oportunidade de estar consultando a Barça. E a Barça era a grande coleção de conhecimentos gerais. Então, eu cresci ouvindo a Rádio Nacional e, desde criança, me dava vontade de trabalhar no rádio. Achava o rádio uma coisa muito legal, como acho até hoje, né? Aos 76 anos, eu acho... O rádio é a minha vida. 76 então, nem parece ter de 76. Não parece. Eu estou com um corpinho de 75 e tal, tá tranquilo. E você tocou num ponto muito interessante quando você começou a fazer a leitura. Para quem quer ser radialista, né, adentrar nesse mundo, o que é mais importante, fundamental? É a leitura? Você tem que ter conhecimento geral, né? Você tem que ter conhecimento geral. Mas, primeiro, tem que ter boa dicção. Tem que tomar cuidado na leitura e tem que saber muito bem interpretar texto. O radialista tem que saber interpretar texto. Inclusive, pelo fato de eu ser muito interessado em leitura e tal, quando tinha que ler a lição do dia na escola, eu estava na 2ª série, Sim. Dona Marisa, Dário, eu interpretava o texto, lia... É isso que eu perguntei, parece que o radialista um pouco, ele tem que ser um pouco ator também, né? Uma coisa que reflete a melodia, ele vai carinhoso. Inclusive, quando eu comecei no rádio, no Clube do Estudante, na Rádio Siderúrgica, eu tinha 10 anos de idade e eu comecei como radioator. Quando eu procurei a rádio, você imagina um molequinho de calça curta, com 10 anos de idade, eu nunca fui alto, né? Hoje eu tenho 1,67 m, imagine que eu era criança, eu era um garoto pequenininho. Apareci na Rádio Siderúrgica e procurei o redator-chefe, que era o professor Cláudio Éboli Mendes. Ele era o chefe da redação e era ele quem escrevia o programa do Clube do Estudante. E aí eu procurei por ele e falei que tinha vontade de aprender e que queria fazer rádio teatro. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você não quer cantar, não? Eu falei, olha, eu até gosto de cantar, mas eu acho que canto mal, desafino. Eu prefiro fazer rádio teatro. Mas você é muito novo. Aí me deram, no programa de domingo, um textinho para ler. E ali você já estava com quantos anos? Estava com 10 anos. 10 anos? Com 10 anos. Você já foi começando sua vida profissional cedo. Muito cedo. No Clube do Estudante eu comecei a aprender, entendeu? Mas quando você era novo, você trabalhou só em rádio? Você trabalhou outro serviço também? Teve que trabalhar? Trabalhei como vendedor e tal, mas isso depois, né? Muito depois. Mas então, com 10 anos, na Rádio Siderúrgica, me deram a oportunidade. O Clube do Estudante tinha rapazes com 16, 18, 20 anos. E aí apareceu aquele molequinho lá e eu conseguia interpretar bem os textos. E aí fazia rádio teatro. Foi quando eu estava fazendo rádio teatro que surgiu a história da Fera da Penha. O Sérgio Luiz, meu grande companheiro da Rádio Sintonia do Vale, meu companheiro do programa Dário de Paula já há quase 20 anos, o Sérgio Luiz me sacaneia até hoje. Eu sofri bullying por causa disso. Ele naquele tempo, isso aí. Naquele tempo não tinha esse negócio de dizer é bullying e tal. Hoje tem. Hoje
Mas naquele tempo não tinha isso. Não ganhava tanta relevância. Mas a molecada me sacaneava, por quê? Num dos programas era o Grande Teatro das Duas. O Grande Teatro das Duas era apresentado aos domingos na Rádio Siderúrgica Nacional, 14h. E contava uma história, era uma história rádio teatralizada, que tinha duração mais ou menos 1 hora. E a gente fazia ao vivo. A gente não tinha esse negócio de gravar, não. É mais difícil ao vivo do que a porque quando você grava, você faz perfeito. Como é que é o negócio? Errou? Edita. Refaz, né? Edita. Sim. Grava de novo e tal. Agora, quando você está fazendo ao vivo, errou. Solta o negócio aqui, meu Deus, e agora? Então, no Grande Teatro das Duas, o Walter Naves, que era o cara que escrevia as novelas do Clube do Estudante, o Walter Naves teatralizou uma história de um crime que ocorreu no Rio de Janeiro, a Fera da Penha. A Fera da Penha era uma mulher que era amante de um camarada. O camarada resolveu terminar o relacionamento com ela. E ela não queria terminar o relacionamento, sequestrou a filha dele, Taninha. Caramba. Matou a criança e incendiou a criança. É um negócio assim. Imagina você expressando. Não, aí o Walter Naves contou essa história. O cara foi preso, condenado, etc. Mas ele contou a história desde os tempos que a Taninha, pequenininha, estava crescendo em casa, então precisava de uma atriz que fizesse uma voz de menina pequena, menina de 10 anos. Aí tinha um garoto de 11 anos que afinou a voz e fez o papel de Taninha. Esse garoto foi o Dário de Paula. Até hoje o Sérgio Luiz me sacaneia, porque a molecada fazia bullying. Ô Taninha, não sei o quê. Eu ia jogar futebol, jogar bola. Os caras, ô Taninha, não sei o quê, tá. Aí a minha mãe falou, olha, não liga para isso não, deixa esse negócio de lado e tal. Você é um radioator, você é um artista. E deixei tocar a vida. E aí hoje em dia, quando conta essa história, o Sérgio Luiz diz que eu fui chorando, reclamar com a minha mãe. Mãe, eles estão me sacaneando, mãe, puta que pariu. Aí a minha mãe, segundo o Sérgio Luiz, vira para mim e fala assim, olha meu filho, não liga para isso não, tira esse vestidinho cor-de-rosa e vai embora para jogar bola. O Sérgio Luiz, o dia que distribuíram ficha para ser sacana, sim, ele entrou na fila umas 15 vezes, entendeu? Faz parte. Então aquilo não vale um prato de comida. Um amigo maravilhoso que eu tenho, que eu convidei para ser comentarista esportivo no meu programa e arranjei um bom humorista. Hoje já está quanto tempo com você já nessa caminhada? Tem quase 20 anos, cara. Então, ele... Agora você que bota a saia nele, né? Hein? Agora você... Não. Pois é, não, mas ele tem que botar uma peruca loura, né? Porque ele diz que é louro, alto, bonito e sensual. Ai. Não, quase não tem cabelo, moreno igual a mim. Agora, depois disso tudo, aí eu falo, como que foi assim, sua primeira experiência, você já de maior com rádio, a primeira rádio que trabalhou? Eu cresci dentro da Rádio Siderúrgica, comecei com 10 anos, estava aprendendo, então ia só no fim de semana. Sábado e domingo a gente fazia rádio teatro, fazia ao vivo e tal. Aí, quando eu estava com 14 anos, o Birajara Ramos, que era narrador de futebol e gostava de me ajudar, escrevia textos para mim, etc. O Birajara Ramos começou a me ensinar a fazer reportagem esportiva. Eu tinha 14 anos. Então, o que é que acontecia? Ele era o locutor esportivo e apresentava os programas de esporte da Rádio Siderúrgica. Sim. Ao meio-dia tinha 5 minutos, coletânea esportiva. E às 18h45, antes da Agência Nacional, das 18h45 até às 7 horas, tinha últimas notícias dos esportes. E o Birajara, para me ensinar a fazer reportagem esportiva, que eu tinha vontade de ser narrador também. E eu, nessa história de ser radioator, eu jogava botão narrando o jogo, imitando o Jorge Cury.
da Rádio Nacional. É por isso que eu falo, como você se entretém, é um teatro, é uma atuação. Exatamente. Você se põe então, aqui. eu narrava o futebol de improviso. Aí o Birajara Ramos falou comigo, olha, você precisa aprender, porque você vai crescer e você pode ser repórter esportivo, você pode ser narrador esportivo e tal. E eu narrava de improviso, narrava bem, eu lembrava o Jorge Cury e fazia as narrações. Aí o Birajara começou, eu cobria o futebol infantil e infanto-juvenil. Sim. Tinha o América do Rústico, tinha o Cruzeiro do Acampamento Central, tinha o Guarani e o Industrial da Fornasa. E eu ia cobrir os jogos de infantis, pegava escalação e tal, acompanhava o resultado, pegava quem fez os gols, depois o Birajara datilografava, naquele tempo sem computador, né? Era a máquina de escrever. Máquina de escrever. Ele datilografava e me dava o texto e eu lia, como noticiarista esportivo. Uhum. Só que tinha voz de criança, né? Bom, mas aí o Nélio de Andrade o Birajara, no Festival P26, que era o programa de auditório do domingo, de 10 a meio-dia, que era apresentado no Recreio, o Birajara criou um quadro em que duas pessoas do auditório transmitiam de improviso o jogo do clássico do Maracanã. Então, hoje tem Flamengo e Vasco. Aí, quem é que quer transmitir o Flamengo? Aí, 3, 4, 5 pessoas levantavam, ele escolhia uma, subia para o palco. Quem é que quer transmitir o Vasco? Aí, 5, 6 pessoas se apresentavam, aí ele escolhia um, subia para o palco e fazia de improviso a narração do jogo. Como é que era? Você vai transmitir o ataque do Vasco e você vai transmitir o ataque do Flamengo. Primeiro tem que dar a escalação. E quem é que apita, etc. Vocês serão os narradores. A Rádio Nacional tinha transmissão em dupla. Era o Jorge Cury e o Oswaldo Moreira. Uhum. Então, o que fazia na Rádio Siderúrgica, nesse programa de auditório, era a mesma coisa, a narração em dupla. Um transmitia o ataque de um, o outro transmitia o ataque de outro time. E o contra-regra tinha uma caixinha com o complemento da jogada. Então, você narrando de improviso, né, bola com fulano, não sei o que e tal, aí você metia a mão na caixinha e tirava um papelzinho. Era uma cartolinazinha. Então, tinha bola pela linha de fundo, bola por cima do travessão, gol, pênalti, essas finalizações de jogada. Então, você ia inventando o jogo, metia a mão lá na caixinha, aí via qual era a finalização da jogada e anunciava, e narrava. E eu comecei a fazer isso, eu estava acostumado a transmitir futebol de botão, comecei a fazer isso com uma facilidade danada, né? Só que eram aqueles rapazes com 18, 20 anos, e eu era um menininho, eu tinha 12, 13 anos. Então eu comecei a fazer isso, e quem ganhasse o jogo ganhava um prêmio em dinheiro. Você ganhou o prêmio ali? Várias vezes. Então, toda vez eu queria, né? Aí o Birajara, não, peraí, você, a semana passada você veio, agora só daqui a um mês e tal. Queria toda hora. Eu queria toda hora. E quando foi no Natal, no programa antes do Natal, o Birajara convidou a mim e a um outro rapaz que narrava igual o Oduvaldo Cosi, para gente fazer o clássico e tal. E, mais uma vez, o Dário, de uma sorte danada, ganhei o jogo, ganhei um dinheiro, ganhei um prêmio em dinheiro, comprei o meu presente de Natal. Agora tinha... E era o que, seu presente de Natal? Eu queria um revólver, né? Naquele tempo, faroeste, né? Faroeste, aí fomos em Barra Mansa, compramos o revólver, eu e a minha mãe. Meu dinheirinho deu para comprar o revólver, deu para comprar uma bola de capotão. Você chegou a jogar bola? Mal, né? Eu jogava mal. Eu gostava de jogar, mas eu jogava mal. Eu nunca fui de muito exercício, não. O que eu pratiquei com mais categoria foi o voleibol.
mas futebol eu não era bom de bola, não. Tanto não era bom de bola que eu fui ser narrador, né? Mas é um bom narrador, um grande narrador. Fiquei como narrador durante muitos anos, né? Muitos anos. Aí dali foi a sua experiência depois quando você montou sua primeira rádio. Quer dizer, eu fui crescendo, né? Um dia o Birajara falou com o meu pai, olha, tem uma vaga de auxiliar de discotecário na rádio. Não é fichado, é cachê. O senhor acha que o Dário... Não, perfeitamente. Então, eu tinha 16 anos, mais ou menos, aí fui ser cachê na rádio como auxiliar de discotecário. Mas a verdade é a seguinte, quem fazia a programação era o auxiliar. O discotecário mesmo ficava de boa vida. E eu passei a fazer a programação musical da rádio, com 16 anos. E isso foi até 18, 19 anos, como cachê. Era em Volta Redonda aqui, né? A Rádio Siderúrgica Nacional. Sim. Eu estou falando tudo sobre a ZYP26, Rádio Siderúrgica Nacional. Nem sonhava em nascer naquela época. Não, eu 57. Eu tinha 10 anos. Foi quando eu comecei a fazer rádio teatro. Depois, 60, 62 e tal, discotecário. E em 68 surgiu uma vaga de redator na Rádio Siderúrgica Nacional. Aí eu fiz a prova, passei e fui contratado pela Companhia Siderúrgica Nacional como redator da Rádio Siderúrgica Nacional. Em 1968, carteira assinada, matrícula 18358. Lembro até hoje. É inesquecível. Duas coisas que eu não esqueço: a matrícula do meu pai, que era 2210. Seu pai também era radialista? Meu pai era funcionário da CSN, do chão de fábrica. Ele começou como bombeiro, virou apontador, depois auxiliar de escritório. Então, da sua família, você tem irmãos? Tenho. Mas você foi o único que veio trabalhar na comunicação? O único de rádio sou eu. Sim. Agora, nós somos 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. O meu irmão abaixo de mim, o José Jorge, nasceu em 1950. E ele é engenheiro eletrônico, já aposentou, e hoje ele é o tesoureiro da Igreja Presbiteriana Viva, IPV, da Voldag. Eu sou de lá. Você é de lá? Sou de lá, do pastor Elias. Elias? Isso. Então você conhece meu irmão, José Jorge Andrade de Paula. Pode ele ser é o até tesoureiro. Visto, ele usa óculos. É muita e tal. gente lá. Pois é. Ele é o tesoureiro da IPV. Zé Jorge é querido, o pastor Zé Elias, muito respeitado. E eu acho que é pastor também, né? Porque vivendo dentro da IPV, não poderia deixar de ser, né? Pastor, é que a pessoa fala, desde que você está com um amigo e fala da palavra de Deus, você está ganhando uma alma para Deus. Pois com certeza. Então, o Zé Jorge é o meu irmão abaixo. Eu tenho 2 irmãs que são abaixo de mim, a Vera Lúcia e a Leila, foram telefonistas da CSN, já estão aposentadas. O Albucacis, completamente o inverso, ele prega a palavra, mas ele é kardecista, ele ele é espírita. E o Paulo Sérgio, formado em administração de empresas, meu irmão caçula, que nasceu em 55, também já aposentado, mora no Jardim Amália. A família de 6, graças a Deus, todos vivos aí. Os nossos pais já morreram, mas os irmãos, os 6 irmãos, estão aí na batalha, entendeu? Agora, esses anos seu de tradição na rádio, a sua rádio, né? Já está vai fazer 33 anos. Na rádio, nesse programa, o programa Dário de Paula, em 20 de maio vai completar 33 anos. Mas a minha vida no rádio siderúrgica durante muitos anos, em 68 assinaram a minha carteira, e em 77, 9 anos depois, quando eu me formei em administração de empresas, olha aí a história. Em 68 eu fui contratado como redator. Em 1971 foi criada a profissão de radialista e jornalista. Jornalista foi criada
Que não foram criadas, não existia. Quem fazia jornalismo naquela época eram os caras formados em direito. Eram bacharéis em direito que viravam jornalistas, redatores e tal. E aí foi criada a profissão de jornalista em 1971. Eu já era redator da Rádio Siderúrgica. Então, com isso, eu fui provisionado jornalista. Recebi o registro de jornalista profissional no Ministério do Trabalho, DRT, Delegacia Regional do Trabalho, naquele tempo na velha capital do estado do Rio, Niterói. Recebi o registro DRT, inclusive quem falou com o delegado regional do trabalho na época foi o professor Moacir Chiesi, que na época era deputado federal. Esse rapaz trabalha na Rádio Siderúrgica desde 1968, ele é redator, então ele pode ser registrado como profissional. Aí levei a minha carteira profissional, eles me registraram como jornalista profissional. O meu número de jornalista profissional, meu registro de jornalista profissional é o número 1125 do estado do Rio de Janeiro. Número 1125. Quer dizer, é uma coisa muito antiga. Quando criaram as faculdades, eu já era jornalista. E aí, na época... Não só você, muitos antigos da televisão. Muitos, acredito, né? Como o Jô Soares também, na época. Exatamente. Muitos foram registrados assim e continuaram na profissão. E eu continuei na profissão, mas, de repente, entendi que eu tinha necessidade de fazer um curso superior. Foi criado o curso superior de jornalismo em Barra Mansa, na Sobel. Mas eu já era jornalista. Sim. Então, você queria aperfeiçoar. Eu já tinha o registro. Então, eu não vou fazer jornalismo, eu já sou. Vou fazer alguma coisa que acrescente na minha vida profissional. E aí eu me formei em administração de empresas. Eu fiz o curso superior de administração de empresas na Sobel e me formei. Eu me formei em 1977. Fiz de 74, 75, 76, me formei em 77 em administração de empresas, trabalhando como jornalista na Rádio Siderúrgica Nacional. Que bacana. Agora, nessas vivências suas, quando eu falo da tua rádio que eu presenciei desde a minha infância, você teve muitos momentos marcantes. Em qual desses momentos você lembra especial? Olha, eu tive momentos marcantes antes de criar esse programa. Então, a minha vida, Rádio Siderúrgica Nacional, até 1968. Não, de 1968 até 1977. Em 77, eu me formei em administração de empresas e recebi um convite para trabalhar como vendedor numa multinacional. Olha, um cara com a capacidade de verbalização que eu tenho, formado em administração de empresas, jornalista, tem que trabalhar como vendedor. E olha, é a melhor profissão do mundo. Todas as coisas que nós temos, nós compramos. Por que é que nós compramos? O cara te convence. Porque alguém vendeu. Não, alguém vendeu, não é? Você foi convencido a comprar aquilo. Bom, tem as coisas que são de necessidade e as supérfluas que você compra porque o bom vendedor te oferece. Você compra mais pela simpatia e... Bom, então fui trabalhar como vendedor de produto químico numa multinacional, produto de manutenção industrial. Volta Redonda tem a maior empresa siderúrgica da América Latina. Então, eles me pegaram de olho no bom vendedor para vender para a usina de Volta Redonda. E eu me dei bem como vendedor. Trabalhei 6 meses como vendedor. E na primeira semana que eu trabalhei como vendedor de produto de manutenção industrial, eu ganhei o que eu ganhava na CSN como chefe de divisão, em uma semana. Então, como vendedor, meu salário subiu 4 vezes e eu trabalhei, saía com a pasta e tal, visitando clientes, etc., no comércio, na rua. Mas o rádio
não saiu de dentro de mim. Já é uma paixão Então, desde criança. formado em administração de empresas, bom vendedor, ganhando dinheiro, mas e a saudade do microfone? E a saudade do rádio, da vida que eu levei desde criança? E todas essas vezes você teve saudade do rádio? O rádio não tinha saído de dentro de mim, entendeu? Uhum. Eu saí do rádio, mas o rádio não saiu de mim. Então, o que é que eu fiz? Voltei para o rádio. Foi até uma experiência muito gostosa, muito interessante, e eu me aproximei de uma pessoa do bem, ensinei isso para o Neto, o prefeito. Gratidão não prescreve, e eu tenho gratidão pelo Oscar Nora, que era o gerente da Rádio Sul Fluminense na década de 70, era meu fã, aliás, continua meu fã até hoje, e ele me acolheu na Rádio Sul Fluminense como narrador de futebol. Eu tinha saído da Rádio Siderúrgica como narrador de futebol e tinha ido para a venda. Aí voltei para o rádio e, com a experiência de administrador de empresas, de mercadologia, que naquele tempo não se chamava marketing, chamava mercadologia. Então, com a experiência de mercadologia, de vendedor de produtos de manutenção industrial, o Nora me acolheu na Rádio Sul Fluminense. Eu passei a integrar a equipe de esporte da Rádio Sul Fluminense como narrador, ao lado do Odilon Farias, ao lado do Paulo Miranda, e tendo como repórteres o Edinho Silva, o Sérgio Luiz, um time muito bom. Nós eu participei de uma equipe sensacional, de uma equipe de esporte na década de 70 na Rádio Sul Fluminense, transmitindo os jogos do Voltaço. Então, o torcedor do Voltaço era apaixonado pelo narrador Dário de Paula. E na Rádio Sul Fluminense, então, nós demos um trabalho muito grande para a concorrência, narrando os jogos do Voltaço. E eu devo isso ao Oscar Nora. Mas eu me aprimorei na venda de publicidade nesse período. Passei a ser vendedor de publicidade. E o vendedor de publicidade ele tem uma característica muito forte. Ele tem que ser muito bom porque ele não vende nada palpável. Ele vende o quê? Ele vende sonho. Você vai anunciar na transmissão do futebol, ou você vai anunciar no programa do Dário de Paula e vai vender mais. Aí o cara, temos que experimentar. Para começo de conversa, você tem que dizer para ele, olha, um mês só não resolve, você tem que fazer 3 meses. Você já garante faturamento durante 3 meses. Entendeu? Mas a grande verdade é a seguinte, um mês só não resolve. E os grandes anunciantes, eles anunciam o ano inteiro. Vamos citar um grande anunciante, refrigerante. Fala. Coca-Cola. Por mais que tenha peça, mas ela é líder. Eu não falei. Coca-Cola anuncia o ano inteiro, inclusive no inverno. Coca-Cola é refrescante, é um novo sabor, eu não sei o quê, mas anuncia inclusive no inverno. Sim, é o ano inteiro. E vende no inverno. Isso aí. Cerveja. Eu, particularmente, sou fã da Heineken, eu adoro Heineken, mas a cerveja popular é a Brahma, entendeu? Pediu cerveja, pediu Brahma Chopp, não é? E a Brahma, a Skol, agora todas são da mesma empresa. Teve na sua época Antártica, não sei se você Pois é, todas são da mesma empresa, todas, agora inclusive a Antártica, são todas elas da Ambev, mas anuncia o ano inteiro, entendeu? E é isso mesmo, você tem que botar o seu produto marcante, tem que anunciar o ano inteiro. E eu comecei na Rádio Sul Fluminense a vender, então, publicidade. Tinha um horário de 8 às 10 da manhã, Joaquim Leite em Fórmula 1, que o Joaquim Leite anunciava a música, passava o ruído do carro de Fórmula 1 e tocava a música. Aí eu conversei com o Nora me deu
um upgrade na comissão para trabalhar com o Joaquim Leite, vendendo a publicidade do programa dele, e eu passei a produzir o programa. Então, criei quadros, um deles tinha que ser de esporte para eu entrar. O seu forte era mais esporte? Não, eu era narrador de futebol, eu não era comunicador. Eu era narrador de futebol. Comecei no futebol de botão. Comecei no futebol de botão, participei do futebol de improviso no Festival P26. Na Rádio Siderúrgica, narrei futebol como narrador titular no início do Voltaço. Eu sou fundador do Voltaço. Volta Redonda foi criado em 76. Eu, na época, era diretor do Flamenguinho, Flamengo de Volta Redonda, Flamengo do Dr. Guanaí, e sou fundador do Volta Redonda. Aliás, vivos, eu acho que só tem eu e o Ialdo. O resto já morreu todo mundo. Que Deus o tenha em bom lugar. Eu sou um dos dinossauros da torcida do Voltaço. Mas então, na Rádio Sul Fluminense, foi a oportunidade que o Oscar Nora me deu, eu comecei a vender publicidade também para o programa do Joaquim Leite. O Joaquim fazia o programa de 8 às 10 ou de 8 às 11, se não me falha a memória. A gente saía, almoçava e ia para o comércio para vender anúncios. E eu vivi disso durante um bom período na Rádio Sul Fluminense, até que o doutor Garcia era assessor de comunicação do Coronel Aloísio na Prefeitura de Volta Redonda, me convidou para ser assessor de imprensa do Coronel Aloísio. Eu estava sem emprego, aí também continuei sem carteira assinada, mas cargo comissionado na Prefeitura de Volta Redonda, onde eu trabalhei até 1982. Em 82 foi criada a Rádio Nacional de Volta Redonda. Olha o Dário de Paula voltando para o rádio, voltando a narrar. Era redator da Rádio Nacional de Volta Redonda. Da Rádio Nacional de Volta Redonda como redator e narrador de futebol, o Jorge Guilherme Marcelo Pontes, um jornalista que trabalhou na tribuna de imprensa, fazia jornalismo político, etc. Ele era o superintendente da Rádio Brás no Rio de Janeiro. Sim. O Jorge Guilherme se apaixonou pela equipe de esportes da Rádio Nacional de Volta Redonda. Paulo César Gomes, Dário de Paula, Elcio Venâncio, o Yara Araújo. Nós tínhamos uma equipe, e o Ronald Jarbas, comentarista. Nós tínhamos uma equipe de respeito. Tanto assim que o Jorge Guilherme falou, essa equipe da Rádio Nacional de Volta Redonda, se vier para uma rádio do Rio de Janeiro, compete. O que é que aconteceu? O Elcio Venâncio foi para a Rádio Nacional, depois foi para a Rádio Globo, o Yara Araújo foi para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o Paulo César Gomes fazia boletins sobre o Volta Redonda para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e ele só não foi porque morreu. E o Dário de Paula, em 1985, no dia 24 de fevereiro de 1985, narrou o primeiro jogo na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Flamengo e América. Pelo Campeonato Nacional. Quão emocionante. 80 e... Não, foi 85. 85. 24 de fevereiro de 1985. Então você prestigiou narrando ali o Zico jogando no Flamengo. Sim, com certeza. Como que foi para você? É emocionante, né? Eu, fundador do Volta Redonda e torcedor, desde criança, torcedor do Flamengo. Eu torço para o Flamengo desde 1954, quando o Flamengo foi bicampeão carioca. Em 55 ele confirmou o título, foi tricampeão carioca, aí eu não deixei de ser Flamengo nunca mais. E em 1985 eu fui para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e o Flamengo estava naquela fase maravilhosa, tinha sido campeão do mundo em 81, aquele time fantástico de Zico, Adílio, Júnior, Moser, Toninho, Renato, sei lá, depois veio o Renato Gaúcho, e em 85 o ataque do Flamengo era Zico e Bebeto. Tinha um Paloma também, né? O Paloma era do time de juniores. O Paloma
eu na Rádio Tupi já em 86. Foi antes dele ir pro Flamengo. Não, ele estava no Flamengo. Tava. Na Rádio Tupi, em 86, eu fazia a abertura de jornada. A abertura de jornada era comigo. A narração do jogo principal era com o Alcei Camargo. O Kleber Leite era o chefe dos repórteres, foi ele que me levou para a Rádio Tupi. O Kleber Leite adorava o estilo que eu tinha para a abertura de jornada, o ritmo, etc., a vibração, a dinâmica que eu dava à abertura de jornada. Eu preparava tudo. Eu aprendi isso com o Osmar Santos em 1972. O Osmar Santos, na Jovem Rádio Jovem Pan, ele abria jornadas, ele ia do início ao fim, inclusive narrava o jogo. Tudo produzido. Ele tinha uma equipe de produção. Como eu não tinha equipe de produção, eu produzia. E o Kleber Leite adorava. Então, a direção da Rádio Tupi também. Então, eu fazia a abertura de jornada da Rádio Tupi. E narrava a preliminar, quando tinha. Então, Paloma, acho que foi em 86 ou em 87, não me lembro bem, mas numa preliminar de Flamengo e Vasco, a decisão do campeonato de juniores do Rio de Janeiro, e o Paloma fez o gol do título. Que eu e meu pai lembro, não era nascido, mas aceitou a chibata do meu Vasco. Pois é, agora... Você imagina o Dário de Paula de Volta Redonda. E é isso que eu ia te perguntar. Pois é. Radialista, de narrador de futebol, é emoção. Você se dá na emoção. Ele é gol, acho que você tem que sentir aquilo. E foi tão importante o seu teatro que você fez aquilo no futebol de botão. Também, olha, então, só para fechar o negócio do Paloma. Dário de Paula, de Volta Redonda, torcedor do Flamengo, transmitindo a preliminar, decisão do Campeonato Carioca de Futebol Júnior, e o Paloma faz o gol do título. É claro que eu tinha que me esgoelar, não tinha? Mas o lance do jogador, do narrador esportivo, hoje mesmo no meu programa eu estava comentando com o Sérgio Luiz. Em 85, quando eu estava na Rádio Nacional, eu trabalhei com dois monstros sagrados da comunicação esportiva como comentaristas. Rui Porto e Luiz Mendes. E o Rui Porto, ele era professor. Então, ele me orientou muito no princípio, na Rádio Nacional, em 1985, ele me orientou muito sobre o que é que o bom narrador do rádio tem que fazer. Porque na televisão o cara está vendo o jogo. Então eu comentei até sobre o Galvão Bueno, que agora está no YouTube, né? Estreou no YouTube, sucesso absoluto no jogo da Seleção Brasileira. O Galvão Bueno é o grande animador da transmissão do futebol na televisão. Ele não é o narrador, ele é o animador. Porque se você vê o jogo de futebol com o som fechado, é uma coisa. Agora, a hora que você abre o som e é o Galvão Bueno que está animando, ele anima a transmissão. O jogo fica mais vibrante. No rádio, você tem que transmitir a emoção do jogo. E o Rui Porto me orientou num detalhe muito importante. O cara que está acompanhando o jogo pelo rádio, ele precisa saber onde a bola está. Não é tão importante saber com quem a bola está. O mais importante é saber onde a bola está, porque à medida que o narrador vai crescendo na transmissão, o ouvinte vai percebendo que a bola está se aproximando do gol. Sim. Inclusive, eu me lembro que quando eu narrava os jogos do Volta Redonda, tinha uns torcedores que reclamavam comigo, porque eu torcendo para o Volta Redonda, narrando o jogo, e o adversário vinha, então ultrapassou a linha divisória do gramado, pela meia direita, solta na ponta direita, lança na meia direita, na chegada da área, olha o perigo chegando. Aí o torcedor ficava danado da vida comigo, porque no ataque do Volta Redonda eu nunca falava que o perigo estava chegando. Eu estava torcendo por Volta Redonda, por a bola contra o Volta Redonda, é o perigo chegando. Lá na frente, não, vai sair o gol, vamos fazer o gol. Então, mas o Rui Porto me orientou muito sobre esse lance de localizar a bola. O cara que está em casa, deitado, ouvindo o rádio, acompanhando o jogo,
Se eu digo, a bola está na lateral direita com fulano de tal, ele solta no meio de campo junto à linha divisória do gramado para fulano. Fulano na meia direita, não sei o quê. Ele vira o jogo para a ponta esquerda. Ali recebe fulano de tal. Entendeu? Aí o torcedor sabe que a bola está se aproximando do gol. Sim. Então, a informação de voz já começa a ser diferente. E à medida que a bola vai se aproximando, você vai levantando o tom até a finalização. Você bota a expectativa, vai bater. As pessoas já começam, Então, quando, de repente, na entrada da área, a bola sobrou, a Arrascaeta ajeitou, pode marcar. Aí isso aqui é da Aí você finaliza. Para fora, defendeu o goleiro. Eu tinha um bordão nos tempos de 76, do Volta Redonda. Segura, Miguel! Miguel era o goleiro do Volta Redonda, então era a alegria do torcedor do Volta Redonda que o goleiro defendeu a bola, não é? Então, no ataque era o Mauro. O Mauro, no jogo de estreia do Volta Redonda, fez 3 gols contra o Botafogo. Então, quando o Mauro pegava a bola, eu já levantava o astral da galera do Volta Redonda. Uhum. E eu me lembro do Jorge Cury nos tempos do Silva. O Silva jogava no Flamengo, o Cury domina Silva, e o Silva tinha o hábito de carregar a bola do meio de campo fingindo que ia passar para alguém até chegar na entrada da área e finalizar. Então o Cury dizia, lá vai Silva. Quando ele falava lá vai Silva é porque o Silva já estava chegando na boca do gol. Ele era finalizador. Então, ele era finalizador, artilheiro. Silva foi um grande nome do futebol do Flamengo. E agora que eu te pergunto, que é interessante, no caso você era flamenguista, mas tem essa preparação do narrador ali falar, pô, esse time é o adversário, mas eu tenho que falar a mesma coisa com a mesma entonação. Por exemplo, na Rádio Tupi, em 1986, eu fui contratado pela Rádio Tupi. Titulares da narração, do Alcei Camargo e Edson Mauro. Eu era o terceiro locutor. Transmitia muito o jogo do Vasco. E quando era Vasco contra time pequeno, o torcedor do Vasco vibrava e você transmite sempre para a torcida maior. Como é que eu vou fazer o torcedor do Madureira se emocionar jogando contra o Vasco? Se eu fizer o torcedor do Madureira se emocionar, o torcedor do Vasco, você me perdoa a expressão, vai ficar puto comigo, pô. Por que esse cara tá de sacanagem, pô? Torcendo pro Madureira? Então, eu narrei muito o Vasco. As pessoas pensavam que eu torcia pro Vasco. Mas te dá ali também, tipo assim, pô, eu vou puxar a bola um pouco do Madureira até pros moradores. Não. O rádio, no rádio esportivo, é audiência. O que é que dá audiência? Todas as rádios, quando o Flamengo joga, elas transmitem o jogo do Flamengo. Não importa quem seja o adversário. É a maior torcida. Aí... Você já se deparou com um amigo vascaíno jogando contra o Flamengo? Pois é. Agora, quando você transmite um Flamengo e Vasco, é outra história. Você tem que, fogo, você tem que dar a emoção dos dois lados. Quando você transmite um Fla-Flu, você tem que dar a emoção dos dois lados. Flamengo e Botafogo, Vasco e Botafogo, emoção dos dois lados, entendeu? Isso aí não tem dúvida. Eu narrava em Volta Redonda, na década de 70, o Volta Redonda. Eu narrava para quem? Para o torcedor do Volta Redonda. Então as pessoas me adoravam. Ele dá muita emoção e tal. Mas eu narrava torcendo. Aí na Rádio Tupi, eu narrava o jogo do Vasco contra um time de outro estado, eu narrava torcendo. E tinha que torcer mesmo para o Vasco. E recentemente, agora na época da pandemia, em 2021, eu fui chamado para trabalhar. Eu trabalhei um mês na Rádio Tupi narrando futebol. E vi um fato inusitado. O Flamengo, de 2019 para cá, ele é o time de maior destaque do futebol do Rio, disparado. Ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis, menos o título mundial. E foi campeão continental 2 vezes, várias vezes campeão carioca, campeão da Copa do Brasil, está numa fase muito boa. 2 vezes campeão brasileiro, etc. O repórter que fazia, não vou citar o nome dele, mas o repórter que fazia a cobertura do Flamengo, nessa época maravilhosa do Jorge Jesus, pela Rádio Tupi, torcedor do Vasco, e torcia contra o Flamengo. O
cara que fazia a cobertura do Flamengo. Aí o Wagner Menezes falou, o diretor do Flamengo falou comigo, o repórter da Rádio Tupi que cobre o Flamengo torce contra. O que é que aconteceu com ele? Foi mandado embora. Foi demitido. Puseram um que não torce contra. Eu não sei nem se o rapaz está cobrindo o Flamengo lá pela Tupi atualmente, se é torcedor do Flamengo. Mas se você é Flamengo, né? Sou vascaíno. Não, você é vascaíno. Se você for contratado como repórter para cobrir o Flamengo por qualquer emissora de rádio, você vai torcer contra? Não pode. Primeiro, não pode. Segundo, você está jogando contra o seu patrimônio. Pô, você tem que dar as boas notícias do Flamengo para você ter o torcedor do Flamengo. É a mesma coisa o jogador. Você é flamenguista, você é jogador. Você vai jogar no Vasco? Vai jogar. Quem Imagina, é que paga o seu salário? Você é goleirinho, esqueci a bola. Não, quem é que paga o seu salário? O Vasco. Não é verdade? Meu pai parece o Roberto Dinamite, ele era botafoguense, né? Eu não sei. Tinha não gol sei. no Botafogo com o Vasco, jogava Não pelo sei, Vasco. o Roberto Dinamite foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro de todos os tempos e viveu na época Zico. Não é? O Zico, um dos grandes nomes Acho que da história do futebol mundial. Não tem que ter um lado, tem que ser o lado que está pagando ele. Se você vai cobrir o Botafogo, você tem que torcer para o Botafogo. Sim. Se você vai cobrir o Fluminense, você tem que torcer para o Fluminense, porque ali gera as notícias que vão dar audiência da torcida do seu clube para a sua rádio. Então, nessa história do cara, o cara torcia contra, por aquele time do Jorge Jesus, o cara vascaíno cobrindo o Flamengo, torcendo contra. Você me perdoa a expressão? Puta que pariu. Não, né? mas não tem nem como. Esse deixou na reta. Não é verdade? Bom, mas eu sei que o Nora me deu a oportunidade, eu toquei a Rádio Sul Fluminense no futebol, fui para a assessoria de imprensa, fui para a Rádio Nacional de Volta Redonda, da Rádio Nacional de Volta Redonda para a Rádio Nacional do Rio, da Rádio Nacional do Rio para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, onde eu fiquei 4 anos e meio. No plano Collor, eu fui demitido. Aí parecia que eu abriram um buraco e eu afundei ali. Isso aconteceu no dia 30 de abril de 1990. Eu continuava morando em Volta Redonda, embora trabalhasse na Rádio no Rio. Ia e voltava todo dia. Um ano antes de eu nascer. Pois é. Aí, no dia 8 de maio de 1990, eu morava na rua Altair Nogueira, ali no bairro São João. Chega na minha casa o Paulo Vieira, gerente da Rádio Estéreo Sul. Ô Dário, soube que você foi demitido da Rádio Tupi? Fui demitido. O lance é o seguinte, tem um horário de 8 às 10 na Rádio Estéreo Sul. Você não quer alugar esse horário, não, para fazer um programa? Quero. Já tinha experiência de sobra? Bom, tinha vivência, mas eu não era comunicador, eu era narrador esportivo. Uhum. Aí fui para o Rio de Janeiro, no dia 9, sentei com meu amigo, meu irmão Clóvis Monteiro, com o meu amigo querido Marcos Giacomo, que hoje é um dos cabeças da Rádio Tupi, essa fantástica Rádio Tupi da atualidade. Mas o meu amigo Clóvis Monteiro e meu irmão, camarada, e o Marcos Giacomo, nós sentamos e fizemos o espelho do programa que eu iria apresentar de 8 às 10 da manhã na Rádio Estéreo Sul. Aí gravei chamadas com o Alberto Cury, já morreu, uma voz maravilhosa, tinha saído da Rádio Jornal do Brasil e tinha ido para a Rádio Tupi, era o apresentador do noticiário. Gravei chamada com o Alberto Cury, gravei várias vinhetas com o Clóvis Monteiro e tal. Até hoje eu tenho vinhetas que eu mantenho no ar, em homenagem ao meu amigo querido Clóvis Monteiro. O Samuel Correia, que apresentava a Patrulha da Cidade, que está no ar até hoje, que era o programa de maior audiência da Rádio Tupi. Samuel Correia gravou o prefixo do meu plantão de polícia. Então, ele era a voz do noticiário policial do Rio de Janeiro. Tá no ar até hoje. E agora, no programa Dário de Paula, com aquela voz rouca, Plantão
Notícia! Samuel Correia. Samuel Correia. Está lá até hoje. Até hoje. E vim para a Rádio Estéreo Sul, estreiei no dia 20 de agosto de 1990. No próximo dia 20 de agosto, o programa faz 33 anos. Em 1993, eu dei um novo passo, que foi tirar um programa de notícias só falado de uma rádio AM e passei para uma rádio FM, a Rádio 88 FM. Naquele tempo, a rádio era dirigida pela Rosalice Fernandes. Comprei o horário e, em princípio, o programa seria de 8 às 10. Depois, o dono da rádio, a rádio era dirigida pela Rosalice, mas o dono da rádio falou, não, 6 às 8. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque o horário nobre do rádio é de 6 às 9. E eu estou nesse horário até hoje. Depois a Rádio 88 foi comprada pelo Edson Albertassi, eu fiquei preocupado, o evangélico comprou a rádio, vai fazer uma rádio evangélica, o Edson me procurou e falou, Dário, nós vamos mudar tudo na rádio, menos você. Você é insaível. Continua. Como dizia o Magri, que foi ministro e tal, você é insaível. E realmente eu fiquei 20 anos na Rádio 88. Não tem como, não, essa é uma tradição. Pois é. Você marcou geração em geração. E aí os quadros do programa começaram a virar tradição. É o caso, você cresceu ouvindo Olha a Hora. Café, não sei se é Faraó, café favorito. Favorito. É do mesmo grupo. Faraó é favorito do mesmo grupo. Olha, mas o patrocinador é o Café Favorito. O gostoso Café Favorito. E depois que eu fui para a FM e mantive a grade de AM, mantive o perfil de AM no programa, muita gente foi para a FM para fazer programa falado também. Mas eu sou pioneiro, né? Então, o pioneirismo tem que ser respeitado. Eu tive peito de começar e tive peito de continuar. Estou aí há 33 anos no ar. Esses programinhas aí, igual do Dário de Paula, eles vão acabar. Não vão acabar nunca, por quê? Por que é que eu estou dando entrevista para você aqui? Porque o programa é relevante para a comunidade da região sul do estado. Por que é que eu estou no ar há tanto tempo? Porque o programa vem evoluindo com a evolução da comunicação. Quando nós começamos o programa, o computador, não, era a máquina de escrever. Depois passamos a usar o computador. Saí da AM, fui para a FM. Na FM, nós introduzimos o site. Depois, agora, mais recentemente, nós estamos no YouTube em qualquer lugar do planeta. A comunicação evoluiu no celular, nós temos Radiosnet, nós temos Instagram. E todas as ferramentas possíveis e imagináveis da área de comunicação, a gente vai colocando o programa nessas ferramentas. Estava na base que hoje... E hoje a gente está em qualquer lugar do planeta. Você não precisa ter um rádio FM para ouvir o programa. Você ouve no celular, você ouve no seu computador. Plataformas digitais você como o YouTube, né? Pois é, você vê o programa no nosso canal no YouTube. E eu não sei para onde nós vamos. Eu sei que sair do ar só a hora que o Criador desejar que eu me vá. Aí... E mesmo se você plantou semente, tem jovens que se inspiram em você ainda? Não, tem muitos jovens aí que se inspiram. Eu formei o Renan Cury, por exemplo, que é vereador hoje, mas o Renan Cury, antes de qualquer coisa, ele é comunicador. E ele foi para vender publicidade. Ele ia para a minha agência de publicidade, que eu tinha na época, se apaixonou pelo rádio, virou comunicador, resolveu ser candidato a vereador, eu ajudei, ele se ajudou, se elegeu e o ano que vem estou na rua com ele mais uma vez para tentar eleger o vereador. Tentamos deputado estadual, não foi possível.
lutamos contra um cara que é poderosíssimo, que é o Neto, que conseguiu eleger o irmão, deputado estadual. Outro poderosíssimo, que é o Jari, que conseguiu se eleger deputado estadual. O Renan seria a terceira opção. Não foi possível, mas ele foi bem votado, teve quase 20 mil votos. Como primeira vez, está muito bom. E no ano que vem nós vamos pedir a ajuda das pessoas para eleger um cara que tem feito um bom mandato como vereador, é defensor da causa animal, isso acho que é de fundamental importância, é um cara coerente, que tem procurado votar com consciência nas coisas que são de interesse da população de Volta Redonda. Acho que esse é um bom resumo para a gente começar. E agora, assim, você, ali na rádio, ali da área de Paulo, aí, já passou momentos engraçados, assim, você com essa voz bonita, né, de bom locutor. Dário, eu quero fazer uma homenagem para minha esposa, uma mensagem para minha namorada. Já chegou isso até você? Muitas vezes. É tipo o carro da mensagem. Não é de hoje. E agora é o seguinte, não é bem a minha namorada e a minha esposa, é a minha mãe, a minha avó, entendeu? O programa está com 33 anos, né? Então, chegam uns rapazes da sua idade, você tem o quê? 30, né? 31 que eu vou fazer. 31 anos, vai fazer, né? Pois é, você está na fase do vou fazer 31. Não, você tem 30. Então, chega um rapaz da sua idade e fala, eu queria que você mandasse um alô para minha avó. Eu, perfeitamente. Aí a gente manda uma mensagem de vídeo. Alô, dona fulana, tudo bem e tal. Isso é a melhor coisa do mundo, não é? Isso é uma coisa maravilhosa. E eu tenho o hábito de mandar bom dia para as minhas ouvintes, já tenho vários bordões e tal, e tem histórias engraçadas, né? Uma história bem engraçada que eu conto de vez em quando lá no programa é sobre um encontro que eu tive no subsolo do Cider Shopping. Eu e minha mulher estávamos indo na Casa e Vídeo. A minha mulher foi na frente e eu, quando estava caminhando, vi uma senhora que fez menção de me cumprimentar, e todas as vezes que eu sinto que a pessoa me reconheceu, eu cumprimento. Aí a senhora veio na minha direção, estava com um menininho e tal, aí veio na minha direção e falou, Dário, você é o Dário de Paula? Não, sou eu. Toda manhã, quando eu vou levar esse menino para o colégio de aplicação da FERP, a gente vai ouvindo o seu programa. Nisso volta a minha mulher, viu que eu tinha parado. Aí eu falei, querida, essa aqui é minha ouvinte, esse menino, quando ela vai levar para a FERP, toda manhã ela vai ouvindo o programa. Aí a minha mulher virou para o menino e falou, e qual é a parte do programa que você mais gosta? Você já confessou aí que era o Olha a Hora, que não sei o que e tal, porque o Olha a Hora é nota 10. Era o despertador do pessoal. Pois é o despertador. Aí ela virou pro menino e falou, qual é a parte do programa que você mais gosta? Ela pensou que ele ia dizer Olha a Hora. Ele levantou a cabecinha e falou assim, nota de falecimento. Nossa! Eu criei um bordão na nota de falecimento. Primeiro que é uma prestação de serviço que quase ninguém faz. Eu divulgo a nota de falecimento, todas as rádios cobram, eu divulgo a nota de falecimento como prestação de serviço à população. E, segundo, eu dou a hora, né? 8h05 é a hora do café favorito. Conferiu? Nota de falecimento. Isso virou uma tradição. Então tem muita gente que eu falo, 8h05, hora do café favorito. Conferiu? A hora que dá esse espaço, a pessoa aumenta o volume do rádio. Alguém morreu. São bordões, né? São bordões. Olha a hora, é um bordão. E no futebol, você tem que transmitir emoção. Você não pode se emocionar, você tem que transmitir emoção. Então tem aquela velha história do time do Pato Branco, que ia subir da segunda para a primeira divisão do Paraná. Não sei se você conhece essa história. Dizem que esse jogo nunca existiu. Mas o Pato Branco estava decidindo a classificação para a primeira divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. E
precisava ganhar o jogo. 45 minutos do segundo tempo, pênalti a favor do Pato Branco. Então, o narrador tem que transmitir emoção, mas ele não pode se emocionar de jeito nenhum. E, segundo consta da história, segundo reza a lenda, que o narrador da rádio de Pato Branco, todo emocionado, pênalti a favor do Pato Branco, agora o Pato Branco vai para a primeira divisão do futebol paranaense. Aí entra o repórter e fala, e quando o pênalti for cobrado, o jogo vai acabar, prepara-se Joãozinho, filho da dona fulana de tal, esse não vai perder o pênalti, é Pato Branco na primeira divisão do futebol do Brasil, na primeira divisão do futebol paranaense, prepara-se Chiquinho, correu pra bola, atirou, puta que pariu, pra fora! Essa história é contada por muita gente. Eu gosto de contar essa história porque eu sempre digo, o locutor, o comentarista, o narrador tem que transmitir emoção, mas não pode se emocionar, senão ele faz merda. Aí já era, quando faz... É isso aí, meu amigo. Agora, chegando aqui em momentos finais, né? Eu gostaria de ouvir você, sei lá, fazendo uma narração aqui no programa do Talk Show do Gui, chamando o pessoal para se inscrever. E no seu programa também. Olha, no programa Dário de Paula, você tem programadaridepaula.com.br e tem o canal no YouTube. É só @Dário de Paula. Você procurou no YouTube Dário de Paula, você vai achar o nosso canal. E aqui, como é que eu faço? O que é que está aqui embaixo na tela de quem está acompanhando? Diz aí. Talk Show do Gui. Talk Show do Gui. O programa de entrevista aí, ó. É um programa de entrevista daqui, do Gui. É isso aí. E ó, que dia eu vou querer ir lá na rádio tomar um café com você lá, ó. Só se for o favorito. O favorito. Com a rádio favorita do Dário de Paula. Muito obrado, tá? Que Deus grande abraço. Gente querida, olha, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Espero que as histórias façam eco para vocês, porque tem que acreditar. Você acredita, você busca, você luta e consegue. É isso aí, ó. Para você que quer entrar no mundo da rádio também, ser um grande locutor, eu sugiro vocês assistam o programa Dário de Paula. Está aí há tempo e é um programa de tradição em tradição, assim como marcou minha vida também. Se inscreve no canal, vai no canal do YouTube também do programa Dário de Paula. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.